Olá, gente. Professor Marcos Dominici, professor de arte. A gente continua nossa revisão, para o cursinho preparatório PAS, UEMA e Enem. Não esqueçam que a gente está com esse projeto do Governo do Estado do Maranhão, Secretaria de Educação do Governo do Estado. Olha, tem muito material bom. Só que eu vou começar, quem está pegando esse vídeo agora vai dizer assim, professor, questão 9, pois é, questão 9 significa dizer que as outras questões estão nos vídeos anteriores. Então, corre lá nesses vídeos e vai olhar o que tem de questão. Nosso assunto deste vídeo começa com cubismo, vanguardas europeias. O cubismo é uma das inúmeras vanguardas europeias do século XX e elas não caem no Enem, elas se jogam de paraquedas. E são referenciadas também com outras situações na parte de linguagem de código, inclusive na UEMA. Pois é, não dá para você fugir disso. Ah, não cai arte na UEMA, cai sim, só não cai diretamente do jeito que você imagina, está lá inserido nos contextos. Então você tem que, se você não souber isso aqui, fica difícil até desenvolver produções textuais em outros vestibulares. Bom, é isso. Cubismo, o que é o cubismo? O cubismo é uma das vanguardas europeias que vê todas as coisas de maneira geometrizadas. O cubismo tem como inspiração a arte africana, com toda a sua geometria, que era considerada inferior e exótica. Eu estou falando de maneira debochada e irônica, quando eu digo exótica, eu estou falando de um processo eurocêntrico, onde a arte é vista, vista e considerada só o que era feito pelos europeus. Então, todas as influências que viessem de outros lugares, outros países, outros continentes, outras culturas, eram vistas como exóticas. Ah, eu vou aproveitar porque é exótico, então isso que é interessante, está na moda. Então, o cubismo também é um reflexo das classes sociais mais elitizadas. Por quê? Porque a figura mais importante do cubismo é um cara chamado Pablo Picasso. Já ouviu esse nome, professor? Picasso ficou milionário em vida, só para ter uma noção de como o cubismo se desenvolve socialmente e financeiramente no início do século XX. Então, era elegante. Eu não tenho um quadro, eu tenho um Picasso. Eu não tenho uma tela, eu tenho uma obra assinada por Pablo, o melhor de todos do cubismo, e assim por diante. Enem 2011. As vanguardas europeias não devem ser vistas isoladamente, uma vez que elas apresentam alguns conceitos estéticos e visuais que se aproximam. Com base nos conceitos vanguardistas, entre eles o de exploração de formas geometrizadas do cubismo, do início do século XX, o quadro Soldados Jogando Cartas explora uma. Eu sei, vocês reclamam porque os textos são enormes, só que se a gente destrinchar o texto, vai fazer sentido a questão. Vamos lá. Elas não podem ser vistas isoladamente, ou seja, no início das vanguardas você tem uma tríade ali que começa praticamente junto. Cubismo, expressionismo e o fauvismo. O cubismo persevera na ideia da geometrização. O fauvismo persevera na ideia de cores. E o expressionismo deforma, mas ele tem uma intenção em representar aspectos esteticamente pessimistas, esteticamente grotescos. É a visão pesada, bem densa e ruim do início do século XX. Ele é muito deprimente, expressionismo. Mas não é muito diferente do que a gente está vivenciando hoje. Eu digo sempre que a gente está numa fase expressionista do mundo. Então, o quadro Soldados explorou uma, isso aqui devia estar apagado, mas tudo bem. Explorou uma. Que quadro é esse, professor? Soldados jogando cartas. Professor, tem soldados aqui nessa... Pois é, isso é a visão cubista quem é esse pintor? Ah, Fernand Léger. O nome dele não está aqui, mas é esse mesmo artista. Está ali, Fernand Léger, certo? Aqui tem um soldado, ali tem outro e aqui tem outro. Oi, como assim? A visão do cubismo não é uma visão realista. A visão do cubismo é uma visão sobre a forma geometrizada como cada artista vê as coisas das pessoas. As cartas estão ali no meio. Por incrível que pareça, a parte mais amarelada é uma mesa, então eu tenho um soldado aqui, outro soldado ali, outro soldado ali. Soldado jogando carta. Ele não devia estar tratando na guerra? Se ele está jogando carta, ele está parado, ele está se divertindo. Então, a questão é... O quadro Soldados Jogando Cartas explora uma uniformidade de tons como crítica à industrialização, levar em consideração que a industrialização já havia começado no final do século XIX, ela explode no início do século XX, junto com o cubismo. Então as pessoas veem os outros de maneira mecanizada. Isso aconteceu com a Revolução Tecnológica, onde no início dos anos 80 do século XX,
as pessoas achavam que iam ser substituídas por máquinas. Bom, a gente está com inteligência artificial e a discussão continua. Estamos quase beirando aí uns 50 anos e o pessoal continua discutindo a mesma coisa e agora a coisa está piorando, né? No início do século XX, nos anos 80, filmes como O Caçador de Androides, O Vingador do Futuro, O Exterminador do Futuro falam sobre essa inteligência artificial. 2024, 40 e tantos anos depois, quase 50 anos depois, a gente tem a inteligência artificial que começa a botar medo em todo mundo. Então, essa uniformidade de tons como crítica à industrialização pode ser um fato. A crítica sim, mas uniformidade de tonalidade, meio difícil. Mecanização do homem expressa por formas tubulares. Então, quando ele coloca isso aqui, ele diz que o homem é uma máquina, né? E aí ele transforma este homem num corpo literalmente angular, tubular, para parecer uma máquina. Praticamente o que a gente tem, né? Os androides, os ciborgues, será que isso realmente já existe? Vai ser uma realidade? Será que os filhos de vocês vão vivenciar isso? Aproximação impossível entre a máquina e o homem. Acho que não é bem isso, por quê? Porque a ideia é juntar os dois. Imagem plana para expressar a industrialização. Não é plana, ela dá uma sensação, nesse quadro especificamente, de volume, como se fosse um robô. Abordagem sentimentalista do homem, essa provavelmente é a menos viável. Então o que a gente tem como resposta? Mecanização do homem expressa por formas tubulares. Para quem não entendeu, isto aqui seria a visão do artista do século XX, deste homem em relação à mecanização e industrialização. A nossa visão nos anos 80 do século XX sobre a inteligência artificial que se tem hoje é uma inteligência artificial que fosse um robô, onde ele falaria, e você tem isso em desenhos animados, animações, filmes. E aí a gente tem 2024 com inteligências artificiais em sistemas, em redes, na web. E aí, menino, abre um leque de possibilidades tão grande para os artistas criarem em cima dessas interpretações, e a gente chega nessa, proporcionalmente, comparação da mecanização do homem, nesse caso expresso por formas tubulares, como se esses soldados fossem máquinas. Ainda nas vanguardas europeias. Enquanto o cubismo, o fauvismo e o expressionismo marcam o início do século XX, o surrealismo ele já está ali para os anos 20, os anos 30, ele vai se desenvolvendo nesse período, entre 1920, 17, 1925, mais ou menos depois das primeiras. O surrealismo ele tem um conceito bem interessante, é como se fosse, deixando bem redondinho para facilitar, é como se você tivesse um sonho e colocasse ele na forma de uma imagem. Ele é onírico, ele é fantasioso, mas ele tem mensagens ali que são claras, onde as imagens podem se misturar, modificar ou trazer ideias e conceitos bem malucos. Tem filmes hoje no cinema e filmes antigos que trabalham com o conceito surrealista, além do real. Questão 10, Enem de 2010. Todas as manhãs, quando acordo, experimento o prazer supremo, o de ser Salvador Dalí. Nada egocêntrico. Particularmente, eu vou ser bem sincero, falei, tô leve. Não sou muito fã da obra de Dalí. Porque a pessoa é ruim? Não, ela é perfeita. Só que, para mim, angustia. Como pessoa, eu acho Dalí questionável, mas é um outro fato, né? Vamos separar a obra do artista, é uma outra discussão. De qualquer forma, a frase é muito egocêntrica, mas o cara podia, né? O cara era um gênio. Salvador Dalí é aquele do bigodinho, é o mesmo que uma série chamada La Casa de Papel utilizou para fazer as máscaras. E é considerado o pai do surrealismo. Então, ele é importante, sim. Eu gostando, Marco Damias, ou não, né? Assim escreveu o pintor dos relógios moles e das girafas em chamas em 1931. Esse artista excêntrico deu apoio ao general Franco durante a Guerra Civil Espanhola e por esse motivo foi afastado do movimento surrealista por seu líder André Breton. Bom, então, nesse caso, o texto da questão está afirmando que Salvador Dalí era, ou flertava pelo menos, com o fascismo do general Franco, né? Então, nós temos um artista fascista, deixar para vocês para pensar, mas a obra dele é surrealista e tem esse contexto. Vamos já entender por que tem esse contexto. Dessa forma, Dalí criou seu próprio estilo, baseado na interpretação dos sonhos e nos estudos de Sigmund Freud. Freud é o pai da psicanálise. Freud diz que existem estados oníricos da consciência. Freud diz que a gente é movido por um automatismo psíquico puro.
Às vezes essa frase já caiu no Enem, né? Essa expressão, às vezes você faz algumas coisas no automático, quando te deu conta, tu já fez. Eu dirigindo para vir para cá para o estúdio. Eu devaneio, tenho um devaneio, meu Deus, já viu o carro e meu corpo, meu automatismo vai, o que eu estou fazendo para cá? Por quê? Porque eu já estou acostumado para aquele lado. Alguns de vocês fazem isso no automático. Ou então estão fazendo algumas coisas, virou, eu esqueci o que eu estou fazendo. Né? Tem muita gente que não sabe as camadas do id, do ed, do superego, o ego e o superego id, que Freud defendia, e o desenvolvimento humano pela sexualidade. Né? Pois é, estudem sobre Freud, tem umas coisas bem interessantes. Eu vou repetir. Dessa forma, Dalí criou seu próprio estilo, baseado na interpretação dos sonhos, que eu falei a vocês, e nos estudos de Sigmund Freud, denominado método de interpretação paranoico. Freud. Esse método era constituído por textos visuais que demonstram imagens. Letra A. Professor, por que é importante a gente entender isso? Porque no surrealismo, para a galera que trabalha psicologia, psicanálise, psicoterapia, qualquer coisa nessa área, o sonho ou um desenho, ele representa mais do que simplesmente um desenho. Né? Como assim, professor? Uma comparação esdrúxula. Algumas crianças, quando passam por abusos sexuais, elas não conseguem explicar o que aconteceu. Na hora que elas desenham de maneira específica aquele fato, elas deixam claro. Então, nesse caso, o desenho é uma representação daquilo que você não consegue explicar. O surrealismo é uma pintura onde as imagens saem do inconsciente e você não tem noção diretamente do que está fazendo, só está pintando. Ela é um reflexo do teu estado emocional, é um reflexo do teu estado onírico, dos teus sonhos, das tuas aspirações, angústias. Tem tudo isso numa obra e muito mais. Então, vou voltar. Esse método era constituído por textos visuais que demonstram imagens que, letra A, do fantástico impregnado de civismo pelo governo espanhol, em que a busca pela emoção e pela dramaticidade desenvolveram um estilo incomparável. Lembrem que ele fala da Guerra Civil Espanhola. Bom, se ele fala da Guerra Civil, vamos tentar pensar no seguinte. A gente não tem noção do que é isso, né? Mas vamos analisar. Qual o efeito que uma pessoa que está num espaço que não está batalhando, mas uma pessoa que é vítima de efeitos da guerra, por exemplo, a guerra no Oriente Médio, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Como é que essas pessoas, mental, psicologicamente, estão, com todas as consequências? A minha casa foi bombardeada, metade da minha família faleceu, foi morta durante um ataque, ninguém tinha culpa de nada, a gente foi pego em fogo cruzado, né? A gente tem uma guerra civil brasileira não visual, mas as guerras de facções, as brigas de facções geram muito isso, balas perdidas também. Agora, triplique esse efeito, onde todos os dias você pode, literalmente, nem sair de casa, tua casa ser destruída por uma bomba. Como é que uma pessoa dessa fica psicologicamente? Qual é o efeito posterior que alguém tem? Então, do fantástico impregnado de civismo pelo governo espanhol, em que a busca pela emoção e pela dramaticidade, ou seja, aumentar essa carga exagerada e emocional da guerra, desenvolveram um estilo incomparável. Pior que ele está comentando o seguinte, a guerra dá temas bons para a representação na arte, bons é uma forma, temas ricos de elementos, né, bom não é, né? Do onírico, do sonho, daquilo que não é real, que misturava sonho com realidade e inconsciente como universo único e pessoal. Gente, na hora que você vai descrever um sonho, a maioria de nós, quase todos, a maioria não, a gente tenta descrever o sonho com início, meio e fim, para que as pessoas entendam. Só que ele não tem início, não tem meio, não tem fim. Agora imagina isso colocado numa tela. Pode ser que seja essa. Letra C. Da linha inflexível da razão, dando vazão a uma forma de produção despojada do traço na temática e nas formas vinculadas ao real. Da linha inflexível da razão. Eu faço uma comparação muito suave, sutil, com o fato de que as pinturas surrealistas, elas não são só imagens louquinhas da cabeça, elas são imagens que são da sua loucura, do seu inconsciente, do absurdo da sua razão ou a falta dela. Para isso que eu quero que vocês entendam. Dando vazão a uma forma de produção despojada, ou seja, livre, eu vou representar o que eu acho que é interessante. Se você vai entender, outra história. No traço, na temática e nas formas vinculadas ao real. Pode ser que sim, pode ser que não. Letra D. Do reflexo que, apesar do termo paranoico, abre aspas, possui uma sobriedade e elegância advindos de uma técnica de cores discretas
e desenhos precisos. Técnica de cores discretas no surrealismo é uma expressão muito forte para se afirmar. E desenhos precisos. Letra E. Da expressão e da intensidade entre o consciente e a liberdade, declarando o amor pela forma de conduzir o enredo histórico dos personagens retratados. Novamente, da expressão e intensidade entre o consciente e a liberdade. Consciente, o que eu consigo pensar e dizer, é isso. A liberdade, eu tenho liberdade para falar o que eu penso conscientemente? Declarando o amor pela forma de conduzir o enredo histórico dos personagens retratados. Enredo histórico, num sonho, está meio longe disso. Então, nós temos do onírico, que misturava o sonho com a realidade inconsciente, como um universo único e pessoal. Isso é o surrealismo. Eu vou tirar coisas que estão aqui no inconsciente, no meu subconsciente, no meu sonho, nos meus devaneios e colocar isso num padrão real, ou pelo menos tentar chegar perto disso. É aquilo que eu falei para você, descrever um sonho da maneira mais, abre aspas, coerente, mais pautável, acho que o termo seria, mais compreensível. Quero que você entenda o que eu sonhei, só isso. Tu sonhou isso? Caraca, que louco, mais ou menos isso. Questão 11, ainda em surrealismo. Já que a gente falou, essa aqui vai ser um pouco mais dinâmica. Enem 2015, essa aqui caiu com imagem. O surrealismo configurou-se como uma das vanguardas artísticas europeias do início do século XX. René Magritte, pintor belga, apresenta elementos dessa vanguarda em suas produções. Um traço do surrealismo presente nessa pintura é... Que pintura é essa? Reprodução Proibida de René Magritte. Eu vou fazer um zoom nela para a gente ter uma noção. A Reprodução Proibida de René Magritte. Observem que eu tenho a seguinte visão. Ele está de costa e tem um espelho na frente dele. Só que o espelho não reflete a frente dele, reflete a parte como nós estamos vendo. Ou seja, isso é inviável, não tem como acontecer na realidade. Mas num sonho isso seria possivelmente perfeito. Então eu vou descrever da seguinte maneira. Eu sonhei que eu estava me olhando no espelho, só que eu não estava me olhando de frente, eu estava olhando como se eu estivesse me olhando de costa. Caramba, que maluco! Pois é, essa é a ideia. Só que quando eu vou descrever isso no sonho, eu vou dizer para minha chefe aqui, Ana, dizer assim, Ana, eu sonhei contigo. Só que a gente estava de frente ao espelho, ela está me olhando e rindo. Eu sonhei contigo, a gente estava nós dois de frente ao espelho, só que a gente não estava se vendo de frente. Era como se nós estivéssemos olhando, nós dois de costa, e no espelho. Aí ela disse, eu não entendi. Pois é, quando eu acordei, tinha uma caixa de um livro eu lembro de um livro perto, só que esse livro não estava na frente do espelho. Eu acabei de colocar o meu sonho no quadro. Aí a questão pergunta, um traço do surrealismo presente, um traço só nessa pintura é o justaposição de elementos díspares. O que é díspare, professor? Díspare significa dizer que não bate com a realidade. Aquilo que eu consigo explicar, mas parece assim, não faz sentido uma coisa com a outra. Será que eu dei a resposta? Observada na imagem do homem no espelho que deveria se ver de frente, não de costa. Crítica ao passadismo. O que é passadismo? Aquilo que não fica perene, aquilo que não é. Tipo música, aquela música chiclete que fez sucesso hoje, amanhã some. Né? Exposta na dupla imagem do homem olhando sempre para frente. Bom, ali a imagem está fixa, mesmo que no meu sonho é a única coisa que eu consigo lembrar. Construção, letra C, de perspectiva apresentada na sobreposição de planos visuais. Ih, caramba, não entendi nada que tem escrito aqui. Construção de perspectiva. O que é perspectiva? No desenho, perspectiva, o que está mais longe é menor, o que está mais perto é maior. Não está tanto, eles estão quase do mesmo tamanho. Então essa perspectiva... Calma, já dei a resposta. Né? Perspectiva, mas eu vou ler as outras. Sobreposição de planos visuais. A gente já sabe que esta aqui não é. Processo de automatismo, aquele que eu falei para vocês, indicando a repetição da imagem do homem. Não é automatismo. Automatismo seria aquela repetição do eu fiz isso, eu vou reproduzir, como é que eu vou pintar isso? É outra realidade, é outro tema. Procedimento de colagem, identificando no reflexo do livro no espelho. Olha o livro no espelho. Espera aí. Dá a impressão de que o livro está correto, mas o homem não. O livro no espelho, parece até que tem um pedaço do lado de fora, mas o livro está no espelho. A colagem do livro, mas ele não devia aparecer todo, professor. Enfim, é o surrealismo. Nesse caso, justaposição de elementos díspares observado na imagem do homem no espelho. Por que díspare? Ele devia estar sendo visto de frente. O livro talvez nem esteja vendo na posição correta. Eu quero que enfatize alguma coisa e aqui outra.
Então, isso seria a ideia de um sonho colocado numa imagem. Surrealismo, beleza? Ainda em surrealismo. Professor, por que o senhor colocou tanta questão de surrealismo? Professor, Enem 2014, Enem 2015, Enem 2010. Ou seja, o surrealismo é um assunto queridinho do Enem. Leiam sobre ele. Enem 2014, terceira aplicação. A perplexidade causada pela catástrofe da Primeira Guerra. Perplexidade significa meu Deus, quando a gente assim, o maranhense diz, égua doido, você está perplexo. É quando você se surpreende. Essa surpresa negativa causada pela catástrofe da Primeira Guerra Mundial, os europeus eram tão evoluídos, tão elegantes, tão maravilhosos que não conseguiram evitar uma guerra, nem a primeira, nem a segunda. E ainda estão causando uma terceira agora. Quer dizer, outras guerras, não a terceira. Pela catástrofe da Primeira Guerra Mundial, fez surgir um movimento de vanguarda denominado dadaísmo, que rejeitava os valores tradicionais e rompia com a estética clássica. A imagem da obra do gigante acéfalo, né, esse gigante acéfalo de Max Ernst. Professor, mas tem dadaísmo, o senhor colocou surrealismo? O dadaísmo, ele é o gatilho para o surrealismo surgir. Então o dadaísmo, ele bate de frente com a guerra e ele vai gerando novas vertentes artísticas. A performance, as variações de expressionismo, o abstracionismo, o surrealismo. Então ele é a liberdade do questionamento. Isto é arte. Por que a arte convencional ela tem que ser esteticamente bonitinha e você coloca um vaso sanitário, como é o caso da obra de Duchamp, aquele vaso sanitário que sempre dá confusão, e vocês que se consideram críticos de arte dizem, mas isso é arte? Você é crítico de arte, então você pode, né? Estou sendo irônico para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, quando ele dá liberdade para o surgimento do surrealismo, por isso que eu botei em cima, o gigante acéfalo de Max Ernst. Vamos destrinchar o título para facilitar. Bom, o gigante acéfalo é uma coisa grande, gigante. Acéfalo, sem cérebro. O autor Max Ernst. Professor, o que o senhor está vendo? Alguém me disse outro dia, parece um elefante. O que tu acha? Parece um elefante? Léo, parece um elefante? Parece, né? O que vocês imaginam? Uma máquina? Então, se é uma máquina, ela não tem mente, ela não tem pensamento. Um computador, uma inteligência artificial... Uma inteligência, deve deixar nem vou comentar nisso, né? Uma IA, inteligência artificial seria... Vamos voltar nesse acéfalo, que ele não tem cérebro. A máquina não tem cérebro, mas ela funciona. Então, na hora que ele começa a questionar, ele questiona as tecnologias daquele período. Eu não estou falando de 2024, estou falando de 1920, 1917, 1925, onde a máquina começava a produzir em grande quantidade, mas não tinha pensamento. E aí ele questiona. Essa imagem, ela explora elementos sensoriais para explicar a racionalidade do pós-guerra. Por quê? Alguns de vocês gostam de filmes de guerra, né? A indústria bélica produzida em grande quantidade é uma máquina acéfala, sem cérebro, que produz material para morte. Perdão. Explora elementos sensoriais para explicar a racionalidade do pós-guerra. Não sei. Recria a realidade para combater os padrões estéticos da época, numa época de Primeira Guerra Mundial, pós-Primeira Guerra Mundial. Organiza as formas geométricas para inovar as artes visuais. Formas geométricas está mais para cubismo, né? Então aqui a gente já exclui. Representa as experiências individuais de exaltação. Não entendi, professor. Representa as minhas experiências, que eu vou dizer assim, nossa, isso foi maravilhoso depois da pós-guerra. Não foi tão maravilhoso. Utiliza a sensibilidade para retratar o drama humano? Pode ser que sim, mas é um drama humano ou é uma máquina? Vamos ver o que a gente tem. Recria a realidade para combater os padrões estéticos da época. Pois é. Nesse caso, que padrões estéticos eram esses? A realidade da guerra. Que consequência nós teríamos se, graças a Deus não temos isso, uma guerra fosse estabelecida no país? Que consequência nós teríamos se isto explodisse? Quais seriam as consequências que essa situação da máquina de guerra, da máquina desse gigante acéfalo, uma máquina de matar, sairia destruindo todo mundo? Eu sei que vocês adoram filmes onde tem destruição, heróis batendo e tal, só que é uma piada muito grande, por quê? Porque enquanto duas pessoas estão lutando, o resto todo mundo está se lascando junto. Esse é o conceito do pensamento. Então, a realidade para combater padrões estéticos da época.
professor Marcos Dominici, professor de arte. A gente vai ficar nessa questão aqui e eu quero que vocês deem uma olhada nos outros vídeos, né? A gente está com esse projeto do governo, da Secretaria de Estado de Educação, né? Que é esse preparatório para o Enem Paz UEMA. Eu espero vocês na próxima aula. Um abraço. Fui!